Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa fechando com uma queda de 0,85%, seguindo com o mau humor das bolsas norte-americanas, S&P caindo 1,11%, 111, né? Dow Jones caindo 0,85%, Nasdaq caindo 1%. Então, seguindo a manutenção dessa percepção negativa com relação o que a gente comentou ontem, sobre essa combinação perversa que está acontecendo, que é uma desaceleração acima do esperado da economia norte-americana, Pelo menos esses dados que estão sendo revelados de novembro e de dezembro, eles estão sendo muito abaixo do esperado, E é isso que preocupa. Se ficasse em linha abaixo, Mas está vindo muito abaixo, assim, coisas diferença grande de percepção, de estimativa, E aí você abre os indicadores para ver os componentes, tudo uma tendência assim bem negativa. Isso preocupa muito, Porque a gente está num modo de política monetária contracionista, aumento de juros mais altos por muito mais tempo e redução, da política monetária de estímulo, Cada vez mais o Fed vem reduzindo os estímulos, tirando cada vez mais as compras de títulos, aquelas coisas. Então, a gente está num processo que lembra na quarta-feira que a gente falou da reunião do Fed, que tem 3 cenários importantes, que a gente tem que considerar. O cenário base, que é a inflação ainda forte e o Fed mantendo os juros dessa forma, beleza, mas a economia vai desacelerar, mas tudo dentro do esperado. O melhor cenário, a inflação desacelerando mais do que esperado, e aí o Fed, vendo que a economia está indo mal, ele vira a chave, com relação à política monetária. E o que a gente está vivendo nesse momento, tá? Não estou dizendo que vai ser a tendência para 2023, mas nesse exato momento, final de ano, nessas últimas semanas de dezembro, a gente está vivendo o terceiro cenário. Não é o cenário que vai acontecer, não estou falando disso, mas é o que está sendo precificado nesse momento. É uma desaceleração maior da economia, uma inflação ainda alta, e o Fed vai ter que manter essa política monetária. Então, isso é o que vem trazendo essa precipitação das bolsas norte-americanas, que fechou feio o gráfico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que preocupou hoje? E acabou, esse mau humor das bolsas norte-americanas contaminou tudo, Ibovespa caiu 0,85, fechou a semana com queda de 4,34. Essa semana foi muito importante, A gente teve aquele pico de estresse da curva de juros, por conta de toda essa questão fiscal, E nessa semana a gente consolidou a perda dos 108 mil pontos, no começo da semana, e entramos de fato em tendência de baixa no curtíssimo prazo, tá? Então, o que foi hoje? Ontem foi a venda do varejo. Hoje foi o PMI, Tem o PMI industrial, o PMI de serviços e tem o tal do PMI composto. O que é o PMI composto? Que ele pega os dois, Ele faz não é uma média, uma mediana, na verdade, de indústria e serviços. E aí, são 2 dados, Tem um dado preliminar e o dado final, que é no final do mês. Nessa preliminar de dezembro, esse PMI composto apresentou, recuou, na verdade, para 44,6 pontos. O mercado está esperando 46,5. Então, veio bem abaixo do esperado. E leituras abaixo dos 50 significa o quê? Desaceleração da economia. Tá? E aí, teve um comentário do economista-chefe do S&P que é bem interessante. Eu vou até ler para vocês, se você tiver interesse. Inclusive, se você quer ler entender um pouquinho mais na escrita do que aconteceu com o mercado, não deixe de conferir o fechamento que sempre sai no meu Instagram. Lá no Rafa Investir você acompanha todo o texto com relação ao fechamento, tá? Mas eu vou falar aqui para você. Em suma, palavras aí do Chris Williamson. Em suma, os dados de pesquisa sugerem que os aumentos das taxas do Fed estão tendo efeito desejado sobre a inflação, beleza, mas que os riscos de recessão também estão crescendo em consequência disso, em forma acelerada. E é essa percepção que o mercado está tendo. E aí, olha
como é que a economia é dinâmica, e por isso que a gente tem que acompanhar o cenário macro e as suas derivadas, né? Até ano passado, até antes do Covid, né? Antes do Covid, né? Antes dessas pressões inflacionárias, uma economia em desaceleração, né, norte-americana em especial, né, significaria o quê? O Fed teria que ser forçado a manter os juros baixos ou até mesmo aumentar os estímulos. Isso, uma economia ruim era bom, notícia ruim era notícia boa, né, porque ia manter os estímulos, a alavancagem, toda aquela coisa. Agora, o jogo, literalmente, né, o jogo virou e nesse momento não tem espaço para isso. E por isso essa preocupação. Né? Por isso que a gente está vendo essa queda das bolsas norte-americanas. E que acaba trazendo um mau humor para todo mundo, né? A versão ao risco global. E hoje, né, quarta-feira a gente teve a reunião do Fed e hoje a gente teve comentários de uns 3, 4 membros do Fed e 2 que são votantes chamaram bastante atenção dessa questão de que o Fed vai combater a inflação, que ainda é preciso ficar esperto nisso, que a inflação ainda é muito importante, está alta, vai ser difícil bater a meta de 2%, só reforçando tudo que foi dito na quarta-feira. Então, a cabeça dos membros do Fed é uma cabeça correta, né? Porque a inflação é um problema muito grande para qualquer economia, é de que os juros vão ficar altos e a gente tem que combater isso. Independente, a gente vai ter que sofrer um pouco nesse momento, mas no longo prazo, o longo prazo ele é vencedor. Combater a inflação, você tem diversos benefícios para a economia. Então, é um momento difícil, né? Esse primeiro, segundo trimestre para as economias globais são trimestres difíceis. Para o Brasil, ainda mais difícil, porque a gente tem toda essa questão fiscal. Então, o começo de 2023 não vai ser fácil, né? Mas a gente já, aqui no Brasil, né, a gente já vem precificando bastante coisa, a gente teve essa discussão. Então, é um cenário macro, né? Pensando para daqui a 6 meses, Rafael, o que você acha? Você acha que o Ibovespa vai estar em 102 mil pontos, como fechou hoje? Não, eu acho que vai estar muito mais próximo dos 98, 96. Mas a gente já tem muita coisa na conta, como a gente estava conversando esses tempos. Beleza? Então, diante de tudo isso, vamos dar uma olhada nos gráficos? Vamos falar um pouquinho especial, né, do fechamento das bolsas norte-americanas e a gente vai para a nossa. Vamos lá? Seguinte, bom, com a queda de... Aqui o futuro, né? S&P Futuro. Com essa queda de 2% do S&P Futuro, volume acima da média, essa longa sombra superior mostra, né, como o fluxo na venda no curto prazo ele é forte ainda, né? E perdeu o 3.910, 3.900, e nesse sentido a tendência de baixa de curto prazo foi renovada, a tendência de baixa de curtíssimo prazo derivada desse pivô de alta foi anulada e o caminho está aberto para voltar para cá. 3.700, essa região aqui, né? Então, não foi um fechamento bonito, muito pelo contrário, né? Para quem está vendido, né, vários fundos, aqui no Brasil em especial, né, se lê as cartas dos gestores, vários fundos vendidos, então, para o fundo multimercado isso aqui é uma boa notícia, eu tenho algumas cotas, então para mim é uma boa notícia, mas, né, a expectativa é essa, é voltar para cá, essa é a expectativa. Então, é um final de ano, como eu falei, né, é um final de ano assim, para a renda variável, um pouco ruim, né? O mercado norte-americano perdeu um suporte bem importante e acelera a queda, tá bom? Petróleo confirmou o topo, e agora vamos ver como é que vai ser o comportamento com relação a 76 e 75. E o nosso minério caiu 2,73, né? E natural, subiu 30% no mês passado, natural uma correção. E aí, diante desse processo de correção, né, as commodities pesaram e o Ibovespa também seguiu esse mau humor externo, acompanhando as commodities, né, você vê os Minas destaque entre as commodities, né, destaque de queda, fechou na mínima, Vale caindo 2%, você vê as empresas, né, ligadas a petróleo, uma Prio, todas essas júniors caindo 1,17%, a Petrobras
nem é o petróleo, né? É essa mais percepção política, tá? Então, a gente teve um fechamento, né? Não confirmamos os candles de reversão. Desculpa. Chama muita atenção porque são dois candles de indefinição muito relevantes. Um com volume muito acima da média. Isso aqui assim, eu particularmente, eu não sou, o que eu falei, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu olho o que o mercado está me oferecendo e eu tento fazer a interpretação e a partir disso tomar decisão, né? Eu particularmente, diante desses sinais que foram feitos, diante da queda que a gente já vem observando, diante de tudo que a gente já tem na mesa em termos de avaliação de risco, até inclusive a curva de juros, né? A gente já está no topo da curva de juros por enquanto, né? Eu acredito que a gente pode ter um repique. Rafael, você vai encher a mão aqui? Nem nunca. Para mim, que eu falei, para mim é aqui. 2023 a gente vai chegar por aqui, sem dúvida nenhuma. Mas nesse processo, um processo de tendência é um processo que não, teoricamente, não é uma caganeira só, né? Nem para cima nem para baixo. Apesar que a gente vem observando isso no mercado brasileiro, mas teoricamente a tendência não é essa, né? Então existem esses pontos, né, de repique, topos e fundos descendentes e tem muita coisa interessante nesse meio tempo, né? Especialmente empresas bem resilientes nesse cenário, premiums com múltiplos de fato, colocando até ajustando a taxa de juros, prêmio de risco, tal, ainda no cenário mais pessimista estão em preços atrativos, né? Então, é uma tarefa difícil, porque é uma tarefa contra a tendência, mas às vezes aparecem algumas coisas interessantes nesse processo, tá? Então, vender aqui, eu não venderia. Essa é a minha questão e essa é a discussão que a gente está tendo lá no Infobolso, né? Mas também não encheria a mão, né? É o que eu falo, no curto prazo é para baixo. O viés de curto prazo é para baixo, mas essas assimetrias intradiárias podem oferecer algumas oportunidades especulativas, né? Que é o tal do swing trade, né? Então vamos ver como é que vai ser. O que não pode acontecer? Perdeu 101,630. Perdeu 101,630, vai direto, né? Sem respiro até o 98 mil. Tá? Então, vamos ver como é que vai se desenvolver. Do contrário disso, diante de todo esse cenário que vem sendo formado, se eventualmente a gente conseguir se consolidar acima do 104, e em especial superar a máxima aqui do 105,500, a gente vê essa expectativa de se repique até o 106, 107. Aqui é para zerar boa parte das posições, vender, enfim. Aqui é venda, entendeu? O mercado é venda. É que eu falei, às vezes aparecem algumas coisas em papéis extremamente baratos. Beleza? Então, dito isso sobre o Ibovespa, vamos falar um pouquinho da Vale, que corrigiu diante do minério de ferro, natural, pessoal, natural. Só ficaria preocupado aqui se perder a média móvel de 21, aí espaço para uma correção, a gente tem diversos candles de reversão aqui formado, né? A sinalização de um topo duplo, aqui um M, que a gente chama de M, né, de maravilhoso. Aqui é ponto de compra, aqui é ponto de compra. Nada a dizer, é uma correção natural se ocorrer. Petrobras, abaixo do 22,60 ainda acredito que perde o R$21 e volta para R$19. Tá? Então, é um mercado, né? Destaque hoje, né, para os bancos, né? Os bancos confirmando os candles de reversão, volume bom na compra nesses últimos 3 dias, enfim. Tem coisas interessantes, não tá fácil, não tá simples, não é uma coisa óbvia, mas tem coisas que valem a pena analisar diante dessa conjuntura de precificação de risco e precificação de múltiplos. Beleza, pessoal? Então a gente vai ir para a última semana, né, as 2 últimas semanas do ano, semana véspera de Natal. Vai ser uma semana importante, né? Na segunda-feira vou falar um pouquinho para vocês sobre o calendário econômico, mas para antecipar, a gente vai ter PIB norte-americano e também PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed. Então, semana que vem tem volatilidade garantida. Lembrando também que provavelmente a gente vai ser aprovada, né, o orçamento para 2023, a PEC de transição, tudo isso vai ser aprovado. Eu acho que, como eu falei,
Isso a gente já sabe, a gente já vem precificando desde novembro. Né? Desde novembro a gente já vem precificando tudo isso. Beleza? E como eu falei também, né, acredito que em 2023 isso que a gente está prevendo de ruim vai ser ainda pior. Então, não é momento, nossa, tá deixando esses sinais, talvez eu vou montar minha carteira da minha carteira da minha vida. Não acho. Talvez algumas coisas possam dar uma oportunidade momentânea, meramente especulativa. Agora, montar carteira, eu de verdade não montaria. Mas tem muito papel na mínima do ano. Assim, não é desprezível que esse cenário possa piorar em 2023. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço, né? Um ótimo final de semana para você. Se você for domingo, né, no festival que vai ter Slipknot, me encontre ali no bate-cabeça, a gente se troca uma ideia. Quem sabe a gente troca até uma ideia sobre mercado. Fechado? Tamo junto. Grande abraço e até mais.